Fala galera, Fabiano Luzes, começando mais um papo trabalhista. Hoje eu tô em local diferente, fui desalojado por filho e por esposa. Tô na sala hoje, um pouco diferente aqui, mas vamos lá, vamos tocar o barco, né? O negócio é conversar. E pessoal, sejam todos bem-vindos. Essa semana, só para começar, enquanto o Marcos não entra, é, a gente vai debater aí fazer algumas conversas. Hoje a gente tem aqui um papo sobre um assunto interessante que a gente pensamos com carinho, né? Falar um pouco sobre. Acho que o pessoal está um pouco saturado, né? A gente está falando tanto só de MP, 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 ADI sobre MP, pandemia, coronavírus, não sei o que lá, um monte de coisa. A gente optou por fazer uma conversa hoje um pouco diferente, falar sobre algumas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal em matéria trabalhista. Marquinhos já está aqui na área, peraí. Isso, então a gente vai conversar hoje sobre um monte de coisa aí interessante. Vamos ver se dá tempo. Se não der tempo, a gente marca um outro dia. Olha ele na área. Salve, salve! E aí, Salve, querido? professor, teacher. E aí? Como é que E aí, estamos? tudo E a bem? quarentena? Tá tudo bem. Quarentena tá uma porcaria. Eu ia falar, tá um pi. É, Aguento mais esse negócio, cara. Mais também. Uma paciência, né? vontade louca de voltar, né? Porra, Ah, Marco, vou te falar, eu acho que eu nunca senti tanta vontade. Olha que eu sou. O pessoal brinca comigo que eu pareço um fantasma, né? Eu olho Gasparzinho, né? O fantasma é, camarada. Eu sou quase transparente. Eu tô sentindo falta de praia, tô sentindo falta de remar, tô sentindo falta de. Rapaz, tô sentindo falta até é. do cara fazendo barbeiragem na rua. Sabe o que eu tô sentindo falta lá? Lá da minha 18ª vara, lá do gabinete, dos funcionários, Eu também, daqueles rapaz. advogados, daquele murmurinho, né? Eu Tô também, eu sentindo tô falta. sentindo falta daquela sala cheia, um monte de gente falando, o pessoal É, reclamando da audiência atrasada, você nervoso porque tem que botar na hora. é verdade, né? É Tem um monte verdade. de coisa, cara, interessante, né? E eu sinto falta do convívio com os amigos, aí, os colegas advogados, né? A doutora Paloma, um beijo a todos aqui, mas a doutora Paloma, que é uma figura ilustre, que tem está lá abrilhantando lá São Gonçalo, a gente vê como é que é importante esse contato, né? É verdade, é verdade. Mas é Paciência. isso. É, faz Mas é parte, isso faz aí, parte. Vamos crescer, cara, vamos. isso aí, não tem jeito, cara. É verdade. Estamos vendo. É uma pena, mas assim, eu acho que vale só uma reflexão aí pra gente como sociedade, antes da gente começar com o papo de hoje, né? Uhum. Eu tenho pensado um pouco, refletido um pouco sobre tudo, cara, sobre assim, sobre a forma como a gente encara obrigações. Obrigações, assim, se a gente tivesse levado a sério, aí eu estou falando nós como coletivo, né? Sem falar, Uhum. sem, não é, o papo não é político, não é nada disso. Mas se a gente tivesse levado a sério o isolamento social lá atrás, feito parado os 15 dias, talvez a gente tivesse já numa fase nova, como está Portugal, né? Como a É, gente não fez nada e como, né, a gente está sempre fazendo as coisas pela metade, a gente vai ficar no que alguns disseram, eu já estou falando isso também com outras pessoas, num platô, né? Porque a gente não resolve o uhum. problema e aí a gente fica fazendo um isolamento fictício, mas a gente não para, as pessoas querem ir na rua e se contaminam e a gente está o tempo inteiro esgarçando a saúde, né? Quer dizer, é muito complicado. O exemplo de Portugal foi um exemplo muito interessante, o exemplo alemão foi um exemplo muito interessante. Agora, não sei o que você acha disso, Marco, mas a gente vê como a carência de educação no sentido, né, de educar as pessoas. Como é que você vai cobrar Uhum. as pessoas de uma comunidade, por exemplo, que não tem educação e uma casa com 15 pessoas num cubículo de 20 metros quadrados, quando tem, né? E que essa pessoa não pode, tem que ficar em casa, se ele não vai para a rua, ele não consegue recursos para se sustentar. Olha como é que o Um diálogo dilema. interdisciplinar é importante, né? Um dilema Um fundamental. dilema fundamental e uma coisa que eu me preocupo, né? Eu estava vendo que na América Latina, os dois piores países, estatisticamente, são Brasil e Peru, né? E olha, veja, Fabiana, eu vou te falar uma coisa. O Peru entrou em isolamento muito antes que nós. Eles fecharam direitinho e você pode ver como que eles têm uma taxa de mortalidade tão grande, né? E eu digo para você, porque é muita desigualdade. No Muita, muita, Peru, mano. no Peru, 30% das pessoas têm geladeira em casa. Olha Sabe o que isso. significa? Sabe o que significa? Que esse cara não tem como estocar comida. Então todo dia ele tem que estar no mercado, ele tem que sair. Mesmo você fazendo isolamento, ele vai ter que sair, ele vai ter. Você tem um em cada 8 pessoas tem conta no banco. Como é que você vai pagar auxílio
emergencial para esse cara, ele vai ter que ir no banco, vai ter que abrir uma conta. Ou seja, a desigualdade é o pior problema do coronavírus. E o Brasil é um país muito desigual. Então, Exatamente. o grande problema do Brasil é a gente relaxar demais o isolamento e isso chegar nas comunidades, como já está chegando, e isso acabar causando uma catástrofe, né? Porque o coronavírus entrou pela classe média, média alta no país, né? Que é aquela classe que viaja, né? Que tinha condições econômicas, e hoje ele já se espraiou para as classes populares. Então é preocupante. O que mais me preocupa é isso. E quanto mais desigual um país, a gente vai ter que dar um jeito nisso, nós vamos ter que discutir enquanto sociedade essa questão da desigualdade. Isso é um problema de agenda, não é agenda 2030, é agenda 2021 logo. Né? Exatamente. Então é complicado. Né? E eu tenho refletido muito também sobre uma outra questão, porque nós estamos sendo educados sei lá, eu ouso dizer, há 10 anos esse assunto ele ganhou um pouco mais de corpo, que é cada um se vira, né, a pauta da Previdência, por exemplo, da reforma da Previdência, sem entrar no mérito, tá, gente, novamente, tá, sem fazer política, até porque eu e o Marcos, a gente nem pode fazer isso, né? Mas a gente está refletindo como cidadão. Quer dizer, a pauta da Previdência, da reforma da Previdência, que cada um tem a aptidão para autogerir o seu fundo previdenciário, seu fundo atuarial, né? Se vocês pegarem os debates, vocês vão ver isso. Então a gente vem pensando muito ultimamente numa perspectiva isolacionista, cada um por si e que se vire, né? Como é que você vai exigir, por exemplo, que nós tenhamos uma visão solidária se a gente é educado a ser individual? É impossível. Eu não vou me preocupar com o outro nunca. Isso é um problema muito da ausência das ciências sociais lá no berço da escola, né? A gente deveria estar sendo educado. E isso, até, diga-se de passagem, mas a faculdade de Direito é um reflexo disso, né? A gente só aprende, eu sei que você adora processo, é um processualista nato, mas a gente sai da faculdade expert em processo, né? Processo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, processo administrativo, e a gente vê muito pouco técnicas, por exemplo, de mediação, a gente não dá pouco valor à sociologia, dá pouco valor à economia, dá pouco valor à filosofia. Então, isso é muito complicado e isso uma hora estoura, né? Uma hora arrebenta a corda. E está arrebentando agora, né? Porque, e aí é uma coisa interessante, para uma classe que, e aí pensando novamente pelo viés das ciências políticas, você ter você tirar as ciências sociais da escola significa você não criar pessoas que criticam o modelo existente, né? Isso e faz sentido se você pensar quando isso começou a mudar, né? Se a gente volta na história, você vê que isso mudou em 60. Não, 60 claro, que a gente tem uma relativização. Essa visão dogmática, kelseniana, positivista, né, ao extremo, isso é muito ruim. Os advogados são preparados para ganhar processo, né, para brigar, né, e não para conciliar. E agora nós estamos num momento em que adianta você ser brigão, né? Exato. Hoje mesmo eu fiz 3 audiências quando eu consegui fazer acordo, que os advogados querem brigar. E você vê claramente que são empreendimentos econômicos que estão fechados, que não tem como quitar. E é uma situação difícil, porque do outro lado você tem um trabalhador que precisa, né? E esse momento é que a gente tem que encurtar os caminhos, é que a gente tem que usar as técnicas de conciliação, que os advogados... O advogado trabalhista tem isso mais, eu acho que nós trabalhamos tem isso mais no sangue, né? Mas é preciso aprofundar mais isso, inclusive cientificamente, academicamente, né? Para a gente buscar uma justiça restaurativa, né? Porque se tem algo que vai sair forte disso tudo é a conciliação, é a negociação, porque nós vamos precisar de muita negociação, muita conciliação. Até uma parte disso tem a ver com o nosso primeiro ponto de hoje, né, Marcos? Porque, como você disse, eu tenho tido muita dificuldade. Eu passei hoje à tarde, por exemplo, filtrando os processos. Eu comecei à tarde hoje com 675 processos pendentes de inclusão em pauta. 675. Terminei o dia, eu consegui só filtrar, e eu fiquei 3 horas fazendo isso, filtrar 6 processos. 6 processos eu consegui dar um encaminhamento para alguma coisa. Mas é interessante, muitas vezes eu vejo petição que assim, a parte peticiona, eu quero um acordo de 10, aí a outra parte peticiona, não, eu não aceito 10, eu quero 15. E aí eu fico no meio do caminho assim, intime-se. Aí chegou uma hora que eu confesso que cheguei, claro que eu não coloquei isso na petição, mas eu pensei assim, eu quase que eu botei assim, vocês estão brigados? Por que vocês não se falam e fazem juntos uma petição dizendo concordam ou não concordam, né? E isso é porque a gente tem uma cultura muito dependente de uma atuação jurisdicional, né? A gente tem uma visão muito dependente de uma participação ativa do juiz no caminhar dos processos, quando eu acho que os advogados precisam, e aí colegas que estão acompanhando a gente, isso não é querer me eximir de responsabilidade, pelo contrário, é querer majorar a sua capacidade de solução para o processo. Exatamente. Vocês têm mais capacidade de solução do processo do que vocês imaginam. Não tenho dúvida disso.
Mas vamos lá, Não é Fabiano, isso, Marquinhos? porque tem muita coisa pra gente falar, senão Tem a gente fica muita no coisa, desabafo e aqui. é verdade. Não, é porque essa parte tem a ver até com o nosso primeiro ponto, que é a decisão. É. Pessoal, só para lembrar vocês, a gente vai tentar fazer aí um resuminho das principais decisões do Supremo Tribunal Federal, mas a gente vai começar com uma decisão que não é do Supremo, é uma decisão do CNJ, de ontem, não é isso, Marcos, de hoje? Agora Não, e foi uma decisão que o nosso querido Gago está com a gente aqui, Juiz de Itaguaí. Abraço, Gago. E eu vi assim uma galera comemorando assim nas redes sociais, e não sei o quê, o PNJ. Foi um pedido de providência, né, Fabiano? 003594 de 2020. Você tá com ele aí à mão, né? Eu tô querendo anotar também. Que foi a relatora, foi a conselheira Tana Regina Rexigel, que eles entenderam e fizeram uma interpretação muito interessante sobre o artigo 3º, parágrafo 2º e parágrafo 3º da resolução 314. Né? Foi interessante. E aí eu vi muita comemoração nas redes, assim, olha, tá vendo, o CNJ diz que eu posso recusar a teleaudiência. Bom, não é a minha leitura. Vamos examinar a decisão aí, Fabiano. Vamos discutir um pouquinho o que o CNJ falou. Eu tenho de mandar um abraço para o nosso querido Boninho, nosso querido juiz, amigo, colega, está conosco. Tanta gente boa entrando aí, Fabiano, né? Grande Boninho. Esse privilégio estar conosco aqui nessa audiência. E me parece que o pedido de providência, ele fez uma distinção muito clara, tá? Entre a gente tem que pegar a resolução 314, pegar o voto da conselheira Tana Regina, dar uma olhadinha e verificar o que eles decidiram. O que eles decidiram foi o seguinte, aí eu vou dar minha opinião, Fabiano, depois você dá a sua. O que eles decidiram foi o seguinte, olha, para os atos processuais que estão no parágrafo 2º do artigo 3º, o advogado só pode se recusar a praticá-los justificadamente e o juiz, para suspender os prazos, né, teria que dar uma decisão fundamentada. Né? É claro que no nosso caso do Rio de Janeiro, nós estamos com os prazos suspensos até domingo. Né? E essa semana também vai ser emocionante, porque o CNJ vai dizer se vai prorrogar ou não essa suspensão de prazos. Então, esse parágrafo 2º ainda não está valendo para a gente, porque nós temos suspensão de prazos. Mas muitas comarcas no Brasil, muitos tribunais já estão com prazo, né? Já estão com prazo correndo. Né? Então, na realidade, o parágrafo 2º é uma coisa. O parágrafo 3º, que foi o objeto específico da decisão, né? E que a conselheira fez um voto muito bonito, um voto que eu concordo, né? Onde ela disse... inclusive que para evitar prejuízos da prestação judicional, acesso à justiça, né, que existe uma presunção de que nós estamos no estado de dificuldade. Né? E sobre o parágrafo 3º, que ela disse, olha, basta que o advogado alegue que não tem condição de praticar o ato. Ele não precisa justificar, ele não precisa fundamentar. Essa foi a decisão. Né? Então, ela diz assim, partindo da presunção de que a pandemia gera prejuízo para a sua regular prática, determina a resolução que, para a suspensão do prazo, bastará a mera alegação da parte ou do advogado, tá? Sem que o juiz possa motivadamente indeferir o pedido nesses casos. Aí você tem que ir para o caso do parágrafo 3º. Quais são os casos do parágrafo 3º? Apresentação de contestação. Viu que tantos advogados reclamados que nos acompanham aqui no Papo Trabalhista, né? Eles ficavam dizendo assim... Poxa, mas eu não tenho acesso à empresa, a empresa está fechada, né? Você mesmo disse lá que em São Gonçalo tem empresa que está sem preposto, lembra que você falou pra gente? Sim. Então a gente tem que analisar essa questão, e eu sempre pensei, realmente, isso é uma coisa justificada para a gente não fazer audiência ou para a gente não aceitar a contestação. Né? Então, a apresentação, impugnação de cumprimento de sentença, tá vendo? Um abraço pro meu querido Marcelo Moura, que entrou agora. Grande Marcelo. Ô, Marcelo, mano, um abraço, querido. Forte abraço, que privilégio tê-lo aqui, hein? Nosso mestre querido. Né? Embargos à execução, defesas preliminares, agora que vem interessante, ó, inclusive quando praticados em audiência. Tá? Então, é possível que... Então, é o que eu tenho feito, engraçado, eu sempre pergunto aos advogados, podemos, doutores, por negociação processual, os prazos podem fluir, você quer apresentar defesa? Quando o advogado fala, não, excelência, eu quero que os prazos sejam suspensos. No nosso caso, a gente tem suspensão de prazo. Mas o parágrafo 3º fala dessa apresentação de algum tipo de defesa ou de qualquer outro ato que exija uma coleta prévia de elementos de prova por parte dos advogados. Aí o advogado pode dizer, eu não tenho como, excelência. E o juiz não pode dizer, por quê? Justifique, né? Então, o CNJ, eu acho que ele agora sinalizou, Marcos, mas foi na sessão do Distrito Federal, foi o TRT, lá, foi a OAB, né, do Distrito Federal que provocou.
Mas isso é uma sinalização muito interessante para nós, né? Embora os Da nossos raça prazos até porque a raça decidente é a da mesma, raça né? e a raça decidente é a mesma, né? Ou seja, os prazos vão correr, mas esses casos são casos específicos que quando o prazo voltar para a gente, nós vamos ter que discutir, né? Quer dizer, é uma decisão bem razoável, né? Agora, aí eu venho a pergunta: essa decisão desobriga o juiz a fazer teleaudiências, né? Aí eu acho que não. Na minha opinião, a gente cai no parágrafo. A audiência está no parágrafo segundo. Audiência de Uhum. conciliação, audiência inicial, audiência em execução. Quer dizer, o juiz tem que fazer. Então, eu ainda acho que o CNJ não evoluiu ainda para dizer que a Uhum. audiência é facultativa, embora a gente saiba que a OAB Federacional peticionou junto ao ministro Toffoli, não tem despacho ainda, pedindo que as audiências telepresenciais sejam facultativas. Tá, Fabiano, falei muito, agora é contigo. Bola Não, contigo. eu O que acho você que você acha? resumiu bem, Marcos, até porque a gente converge nesse ponto de vista, né? A única diferença que a gente tem com relação à audiência telepresencial é com relação à faculdade ao juiz, lembra? Eu acho que é o único ponto que a gente discorda Diverge. nesse, Eu entendo que é diverge. faculdade. Eu entendo que é faculdade. Exatamente. Eu Eu continuo entendo que o juiz achando. não pode ser obrigado a fazer audiência telepresencial. Eu Agora, continuo. eu acho que é um poder-dever, né? Usa sempre a Aham. expressão lá dos administrativistas lá do século XIX. É um poder-dever, né? Em que sentido? É um poder que ele tem realmente a faculdade de fazer. É um dever quando as partes necessitam, mas dizer que ele tem que fazer, meu sentido quebra, a não ser quando as partes requeiram, né? Não, é Agora, disso que eu estou falando. Eu estou falando no sentido das partes deliberarem que querem. Como por isso você. que eu acho que é um poder-dever. Se as partes requererem, o juiz tem que Entendeu? fazer. Né? Não, beleza. Agora, É eu acho que isso, é sim, esse o eu acho que ponto. sim, exatamente. Agora, tem casos que, sinceramente, eu não vou botar em pauta telepresencial, não vou. Entendeu? A não ser que os advogados peçam expressamente, né? Peçam expressamente. Tem algum tipo de requerimento expresso. Realmente é um poder-dever, eu acho que a gente tem que fazer. Né? Agora, certos tipos de audiência, você colocar em pauta, vai ser até difícil para fazer a instrução. Você não sei se você já fez Não, audiência. eu não consegui. A única coisa que eu fiz até agora pela plataforma foi. Acho que conversei com você até hoje sobre isso. Uhum, Eu fiz um advogado requereu para se manifestar, entendi. queria despachar, e aí eu fiz com. Olha só, a opinião. Ao Marcelo, nosso querido Uhum, Marcelo Moura, trazendo aqui é, uma opinião por parte, pelo que eu estou entendendo aqui, da do presidência do presidente. nosso tribunal, né, do Deve ser presidente do TRT. Martins, Isso. que seria facultativo, né, Marcelo? Eu acho que é do Não, Martins. que não é facultativo. Com a Que não opinião. é. Ah, não, que Essa não é facultativo. Ah, não perdão. é. Ah, desculpa, é verdade, não é Gente, facultativo. essa opinião de que não é facultativa, eu sou minoritário. Todo mundo está dizendo isso. O ministro corregedor-geral, o Aloysio Veiga já disse isso. A Mary está dizendo isso. O próprio presidente agora, como Marcelo Moura colocou, né? Está dizendo que não é facultativo. A minha posição é minoritária. Agora, eu acho que o juiz deve, eu não sei, acho que o juiz tem essa prerrogativa de autonomia funcional. Ele pode justificar por que não fará, entendeu? Então, aí a gente volta, só para a gente tentar, de repente, fechar, porque eu até entendo que se o juiz tiver, por exemplo, os nossos colegas que foram para. Como é um caso, eu não vou citar o nome aqui da colega, mas nós temos uma Uhum. colega, por exemplo, que foi para o interior de São Paulo. Né, precisou lá com relação a essa situação, está trabalhando, mas numa situação precária de condições De de internet, acesso enfim. à internet. Como é que ela vai conseguir fazer o trabalho dela da forma como a gente espera que seja prestado? Ela vai ter uma limitação. Aí eu acho que isso se Exatamente. justifica. Mas assim, considerando, por exemplo, aí hipoteticamente falando, as partes querem fazer a audiência. O juiz tem Uhum. condições físicas no sentido de material, porque o tribunal não dá um computador. Eu tenho uma boa banda larga em casa. Esse é o ponto. Me parece que a faculdade das partes, como é que eu posso colocar? Eu acho que ela é um pouco mais ampla do que a nossa. A nossa é um Entendi. pouco mais limitada. A nossa é limitada no sentido de possibilidade Porque física de é o fazer o nosso poder serviço. dever, nós temos que fazer audiência, né? Essa é uma questão. Exato, exato, Agora, eu acho exato. que tudo isso, bom, continuo criticando, acho que a gente poderia ter feito isso como uma negociação processual, como algo, né, aos poucos, para que a gente se acostumasse. E houve uma live do ministro Cláudio Brandão, sensacional sobre isso, né? Uhum. Sensacional, defendendo exatamente o que eu defendo. Fiquei tão feliz que tem um ministro supremo que pensa como eu, falando dessa questão do assodamento, da questão da gente começar devagar, que, né, o PJE, quando surgiu, porque muita gente fala, o PJE surgiu. Bom, o PJE teve uma equipe de TI para implementar o negócio, né? Hoje, se cair aqui minha internet, eu vou chamar aqui a pergunta aos universitários, vou chamar meu garotão aqui de 20 anos, mas como é que eu fiz? O que eu fiz errado aqui, né? Eu não vou ter uma Eu equipe de dependo da minha TI filha de para me 12 para assinar. resolver. Então, é uma situação difícil, né, Fabiano? Então, é bom saber que o Marcelo está comigo também, tá vendo?
Exatamente. Ele, entendendo que o prazo que está lá do parágrafo 3º do artigo 3º suspende o prazo para defesa, né? Se a parte Sim. quiser, não precisa Claro, motivar. se ela praticar, se ela praticar de forma voluntária, obviamente não há nenhum prejuízo. E eu vejo muitas empresas assim fazendo. Mas eu concordo, acho que suspende também. Nesse ponto a gente converge. Eu acho que a nossa diferença, pela verdade, de pensar, ela é pontualíssima, marginal, só no sentido da questão da justificativa do juiz quanto a fazer o ato ou não. A gente concorda mais do que discorda nesse ponto. Não, sim, com certeza. Né? Agora, o problema é esse assodamento, essa questão, né? Toda de ter que fazer. Claro, vamos devagar. Eu estou fazendo, gente. Eu estou fazendo muita audiência. Todo dia eu faço 3, 4, né? Eu não fiz nenhuma ainda. E não fiz assim. Eu estou assustado porque todas as petições, e aí até um dado, isso é um dado concreto. A gente tem recebido muito, porque todos os despachos, eu estou provocando as partes a indicarem que querem. Né? E todas, sem exceção até agora, receberam dizendo que não querem. Então, aí a gente volta àquela discussão anterior. Se as partes não querem, justificam por cada um por seus motivos próprios, eu não vou empurrar, até porque eu acho que não me cabe por conta dessa situação como um todo. Está devidamente justificado, eu entendo plausíveis argumentos e assim tenho feito. É claro que eu tento indicar a importância de tentar praticar o ato. Como a gente já falou aqui várias vezes, eu acho que a gente não pode abominar a possibilidade da prática da audiência telepresencial. Mas uma coisa é abominar, outra coisa é eu não ter condições efetivamente de praticar aquele ato daquela forma. Por isso que eu acho que bom senso e canja de galinha, como diria minha afinada avó, eu acho que merecem ser refletidos nesse momento. Beleza, Fabiano. O Bonin falou aqui que fez vários acordos, né, várias negociações processuais, muita gente abrindo mão de prazo, com prazo suspenso, cumprindo prazo. Poxa, muito legal, cara. Eu acho que já passou da hora da gente aplicar essa questão. Uma outra live interessantíssima que eu vi foi do desembargador Sérgio Torres com o professor Fred Didier, né? E eles falando, mas por que não pode negociação processual no processo do trabalho, né? Verdade. E falaram, vocês teriam muitas oportunidades para fazer essa negociação processual, e já convido uma live que eu vou fazer aqui na segunda-feira com o Dr. Gago, só sobre isso, segunda que vem. Nós vamos fazer uma live só sobre negócio processual, as possibilidades no processo do trabalho, para tentar romper aquela visão fechada da Instrução Normativa 39, tá? Para mostrar que a gente já faz muita negociação processual. Claro. Já existe uma grande sensibilidade nos ministros para rever essa questão, porque agora um instituto como aquele está fazendo muita falta num cenário de pandemia como esse. Né? Eu até acho que os ministros tendem até a refletir um pouco mais sobre a Instrução Normativa 41, né? 39 ou 41, a disciplina... 39. A aplicação subsidiária do CPC é 39. Eu acho que existe até uma tendência, não sei o que você acha sobre isso, de rever um pouco aqueles pontos da Instrução Normativa 39. Eu acho que sim. Muita coisa deve ser revista. Fabiano, vamos lá, que já meia hora de live e a gente nem comentou nenhum caso do Supremo. Mas é porque esse assunto é o assunto talvez mais emblemático aí para os nossos colegas advogados, que agora eles têm uma decisão, né? Um pedido de providência que endossa um pouco mais da... 003594. Esse cabe a pena ler, o voto é muito interessante, né? Para ver como simples, você pode aplicar. É simples, mas é um voto muito bem descrito. Pode falar. O CNJ está lá no site do CNJ, lá nas notícias do CNJ, eles mandaram isso para todo, né? Aviso aos tribunais, assim, publicaram essa decisão e deram um aviso, né? Para essa questão. Mas um argumento para os advogados eventualmente incluírem isso nas suas fundamentações nas suas petições. Né, nas suas petições, não apenas explicando, mas fundamentando. Além disso, endossa, né, baseado nessa decisão. Me parece razoável. Mas vamos lá, Marquinhos. A gente enumerou, pessoal, 6 decisões recentes, né, sobre matéria trabalhista. Essas são as que tem até agora, né? Esse ano vai ser o ano do STF sobre direito do trabalho. Né? Vai ser interessante e preocupante, né? Eu particularmente fico preocupado. Né? Preocupado um pouco, mas paciência, vamos lá. Né? Tomara que brilhem, né? Que a gente tenha um direito do trabalho bem pensado. Mas, Marquinhos, a primeira que eu listei aqui para a gente conversar são são duas em uma, né? É a de 3961 e a DPF 48. Que trata, para quem não se recorda, da Lei 11.442 de 2007. A gente até teve a oportunidade de gravar um videozinho aqui pro Papo Trabalhista, em algum local, né? Uma coisa muito leve, que trata, para quem não se recorda, eu estou com a lei aqui, eu vou ler a cabeça, né? A descrição do que significa a lei. Dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração e revoga a Lei 6813 de 80. Né? A decisão
proferida foi no sentido de declarar a constitucionalidade. Só lembrando que essa lei, Marco, não sei se você viu, eu entrei hoje, antes da gente começar, ela tem um ED datado de 21 de maio. Tá? Então, não transitou ainda a decisão. Porque a ADIM foi proposta pela ANAMATRA e pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Sim. E a ADC foi proposta pela Confederação Nacional de Transporte. Acho que a ANAMATRA entrou com ED e eu sei até por quê, mas continua falando que a gente troca uma ideia. Só para a gente filtrar, assim, resumir bem, né? Declarou constitucional e a leitura do voto prevalecente, né? E deixa eu abrir aqui, porque eu estava com o voto do ministro Barroso, né? Do ministro Barroso, que declarou constitucionalidade. Ele é muito taxativo na sua redação, logo no começo da cabeça, né, da emenda, quando aponta a obrigatoriedade. Eu tá aqui, vou ler só esse pedaço. A lei firmou a seguinte tese: a lei 11.442 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda terceirização de atividade meio e fim. Vou fazer só um parágrafo. João Renda, quando conversou com a gente, tratou que inclusive tem os testes nos Estados Unidos, né, em relação de emprego, e uma delas está vinculado à atividade fim da empresa, né? Está lá na lei, na FLSA, Fair Labor Standard Act, de 1938. Então, está aqui: Constituição não veda terceirização. O item 13 aqui me parece um ponto fundamental. Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na lei, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração do vínculo trabalhista. Esse é o ponto, né? Porque trata também de competência. Qual é minha interpretação, Marco? E agora com o voto publicado, né? Me parece que isso não afasta, e esse é o ponto fundamental, não afasta a competência da Justiça do Trabalho. Porque o que nós temos aqui são duas questões. Uma, se nós tivermos matérias, uma eventual inadimplência, um eventual problema jurídico decorrente de uma relação regulada pela Lei 11.442, eu não tenho dúvida que a competência é da Justiça Comum pelo voto prevalecente do relator. Perfeito. Por outro lado, não configurados, e o texto é taxativo, peremptório, e aí a leitura é contrário ao senso, não preenchidos de requisitos, me parece que a gente abre duas possibilidades. Uma primeira é da nossa competência. Segunda, a possibilidade de configuração do vínculo de emprego. Eu não sei o que você pensa a respeito disso. Não, eu penso perfeitamente. Aliás, eu recomendo muito, porque o voto está publicado, até os votos em seguida, eu recomendo muito o voto, olha, sensacional, da ministra Rosa Weber. Porque, na verdade, um dos grandes, acho que um dos maiores defensores que a gente tem no Supremo Direito do Trabalho, não é nem a Rosa, não, é o Fachin, né? Isso. Porque o Fachin, nesse modo, declarou completamente inconstitucional a lei, né? Ele abriu a divergência. Foi. E a Ellen Grace, a Rosa Weber, para defender a divergência, por que ela estava defendendo, ela fez um voto muito interessante, falando inclusive citando Alain Supiot, né, no livro Crítica ao Direito do Trabalho. Né, ela excelente, assim, inclusive. No contrato civil, a vontade compromete-se, no contrato do trabalho, submete-se. O compromisso manifesta a liberdade, a submissão nega. Cara, que coisa linda acho que eu vou até escrever na minha lápide, assim, né? Porque nesse momento em que você fala de autonomia privada, não sei o quê, que empregar tudo pode, ver o Alain Supiot citado por uma ministra é muito interessante. E realmente, assim, eu concordo em gênero, número e grau, mas isso talvez não tenha ficado tão claro no voto do relator, assim, não ficou tão claro. Ele deu a constitucionalidade do artigo 5º, como você mesmo falou, né, dando a competência para a Justiça Comum. Eu acho que ainda temos a ideia da primazia da realidade, que se você alegar que há uma relação de emprego, a gente ainda tem a ideia que aquela aparência de contrato autônomo, na verdade, não é verdadeira. Eu acho que a competência é nossa, porque ela se define pela pretensão, né? A gente analisa a competência, já dizia Cândido Lamarck, já dizia o Liebman, pela pretensão que é deduzida em juízo, né? Pode ser que, ao caracterizar que aquela pretensão, né, em status assertionis seria exame da Justiça do Trabalho, nós julgaríamos, nós julgamos. Pode chegar na hora de ver, não, o cara é realmente um TAC, né, um trabalhador autônomo de carga, né? Então, eu acho que a gente poderia julgar. Agora, a grande novidade no meu sentir foi que considerou constitucional a prescrição de 1 ano. Esse cara tem uma prescrição de 1 ano. Ah, sim, verdade. Se ele tiver um contrato, que é o artigo 18, né, que foi considerado constitucional justamente porque não era uma relação de emprego, não se enquadrava no nosso parâmetro do artigo 7º, 29, né, da Constituição, que é a prescrição de 2 anos e 5 anos. Então, assim, acabou a discussão? Eu acho que não. O que a questão veio é para o mundo dos fatos, né? Nós vamos para o mundo dos fatos.
Você Sim, demonstrar exato. que, né, a gente pode sair desse tema, pode fazer, acho que a gente chama de distinção, claro que pode, né? Desde que na matéria fática você Exato. demonstre que há subordinação. Porque não é só a roupagem do TAC. E esse eu acho que é o sentido do ED, tá? O sentido do ED é esse, né? Mas eles querem provocar o Supremo a dizer, mas se ficar comprovado que tem subordinação, apesar de formalmente enquadrado no TAC, quer dizer, se você mostrar que você tem todos aqueles requisitos, aquelas certidões, aquelas inscrições, tudo bem, há uma presunção. Isso vai impactar no ônus da prova, né? O trabalhador é que vai ter que provar que tem subordinação, que tem pessoalidade. Mas, para mim, a discussão continua a mesma, né? Sim. Agora, tem que esperar o que vai ser definido aí nesses EDs, Fabiano. A gente vai ter O que meu esperar pai ontem, meu pai não é da área jurídica, meu pai ontem perguntou, o assunto não tem nada a ver com o direito do trabalho, perguntou sobre a decisão da Justiça Comum quanto a Duque de Caxias, porque não teria cumprido a decisão. Bom, meu pai perguntou, Fabiano, o Poder Judiciário, pode um juiz de primeiro grau ir contra o Supremo e tal? Né? Meu pai é aquele... Né, eu tenho alguns questionamentos, a gente discute um pouco sobre alguns pontos. E aí eu falei, pai, a decisão do Supremo, eu brinquei com ele, a decisão do Supremo, ela é nossa, eu vou parecer agora que é oceano. Parece uma fotografia, né? Que ela se usa, né? Aquela questão da moldura, né? É uma fotografia 10x15. Se o fato concreto for uma figura 10x15, ele vai se amoldar aquilo, eu não posso ir contra. Exatamente. Mas se for uma figura 3x4, eu posso julgar diferente. Eu tentei usar uma metáfora para mostrar para meu pai que, olha, não é bem desse jeito. Claro que a gente pode. Aí quando eu fui falar que distinguish, o que é isso? Nossa, fui para um péssimo caminho. Deixa eu falar da fotografia que vai ser melhor. Então, eu acho que esse é o ponto, né? A gente tem uma visão assim, o Supremo decidiu, é claro que o Supremo decidiu, mas a justiça fica vinculada aos limites da decisão do Supremo, que cabe eventualmente uma interpretação a depender da situação, como é o caso que a gente está conversando agora, né? Exatamente. Um abraço para o Marcinho Cordeiro, que entrou aí. Um abraço, Marcinho. Tá aqui, um abraço. Bom te ver, querido. Né? E o André está perguntando, mas e o artigo 114, inciso 1º? Pois é. Eu acho que esse TAC aí poderia se enquadrar numa relação de trabalho, num conceito de relação de trabalho. Mas aí não tem jeito. Se ele for verdadeiramente... Agora, André, agora é aquela questão. Agora vou usar uma frase do ministro Marco Aurélio, né? Ele diz, o ministro Marco Aurélio, que quando o Supremo espirra, o Brasil todo pega um resfriado. Então, a frase do Marco Aurélio que eu guardo, que realmente agora não tem mais o que discutir. Não adianta se o cara se destaque, né, regido pela Lei 11.442, se chegar na minha vara e dizendo isso, reclamando, por exemplo, né, de uma diferença no que foi pago, na nota fiscal, aí, evidentemente, a competência não vai ser nossa. Infelizmente, né? Exatamente. Agora o Supremo falou. E vai numa coisa que a gente já conversou, né, Marcos? Eu sou uma pessoa, se a gente analisar historicamente, né, Marcelo, não sei se Marcelo ainda está aqui, mas Marcelo também é professor de processo, né, quando a gente analisa a competência, né, uma das aulas de processo, dependendo da cadeira, é sobre competência da Justiça do Trabalho. Dar aula de competência da Justiça do Trabalho é muito complexo, porque, mas Fabiana, é tão óbvio, parece, né? É Denorex, né? Para o pessoal mais experiente. As decisões do Supremo não são favoráveis a gente. Do STJ também, né? Em conflito de competência, né? Exatamente. Nesse aqui só teve divergência o Fachin e a ministra Rosa Weber, né? O Fachin sempre está votando com a gente, é impressionante, né? Se a gente for falar dos próximos, a gente vai ver que o Fachin sempre tem uma postura muito favorável, muito simpática à Justiça do Trabalho, né? Mas nessa aqui, Fabiano... Não, e a minha restrição, Marcos, assim, a coisa, eu continuo, para quem já me ouviu falando a respeito do tema, a minha percepção é que o Supremo continua, respeitosamente falando, respeito à posição de todos os ministros, quem sou eu para... Né? Mas eu estou dando singelamente numa análise bem acadêmica e observando, me parece que continua julgando a matéria à luz da relação de emprego, à luz da redação originária da Constituição Federal, que foi alterada, né, e indicada pela Emenda Constitucional 45, que não é mais isso, é uma relação de trabalho. Então é um trabalho lato sensu. Eu ouso dizer que servidor público tem que ser julgado pela Justiça do Trabalho. Porque é um trabalhador, porque o trabalho, né, que a gente aprende lá no direito do trabalho, quando a gente vai, trabalho é a forma lato sensu de prestação de serviço, das quais se decorre, dentre outros, contrato de emprego, estrito sensu, e etc, etc, etc e tal. E a gente até brinca que a CLT deveria, né, não é contrato de trabalho, é contrato de emprego, porque tem todos os requisitos estabelecidos. Ou seja, a gente continua enxergando a redação do artigo 114 à luz de 88.
Perfeito. né? Mas Parece... isso é um preconceito das cortes superiores. E a Anamatra tem feito um trabalho muito bom, já começam a surgir algumas decisões no STJ, né? Um trabalho de acompanhamento dos julgamentos das A Noêmia falou isso decisões aqui, lembra? do STJ e do Supremo Tribunal Federal, já começam a surgir entendimentos que são mais favoráveis para a gente. Então, isso é uma questão de tempo para a gente poder, de alguma maneira, sensibilizar os ministros para uma nova hermenêutica, para uma nova visão desse conceito mesmo de relação de trabalho, né? Eu Agora, uso dizer que o princípio da máxima efetividade do texto constitucional impõe isso, Marcos, me parece. bom, com certeza. Mas Vamos lá, paciência. Fabiano. 20 minutos para falar de outras decisões. Superado isso, qualquer coisa depois a gente faz uma outra, né, Marquinhos? Eu acho que tem bastante tema aqui interessante, que a segunda também é de competência, né? Que é a competência criminal. Essa é uma decisão da ADI 3684, exatamente. que também é muito recente, né? Que, na verdade, nós ficamos anos com uma cautelar dada ainda pelo ministro César Peluso, exato, né? Dando a cautelar, tirando a nossa competência, e agora o ministro Gilmar Mendes, né? Definiu, e só o Edson Fachin nos defendeu. Essa nem a Rosa Weber, tá? Rosa Weber. Tem lá o voto também do Gilmar Mendes, entendendo que competência penal tem que ser explícita, que na tradição constitucional dizer ações oriundas da relação de trabalho não inclui a competência penal, precisa ter uma decisão, uma expressão clara dizendo isso, tá? Agora eu chamo a atenção porque houve um voto divergente do Marco Aurélio, em que o Marco Aurélio disse o seguinte, então até um voto em apartado, vocês conseguem ver lá. Ele justificou o voto dele. Ele disse que, e isso é interessante, que aí vale a pena ler o acórdão depois direitinho, que ele disse o seguinte, olha, ele entendeu que a decisão do Supremo, né, por 9-2, ela fecha as portas para que o legislador infraconstitucional atribua competência penal à Justiça do Trabalho. Foi a definição dele. Então ele achava que a gente deveria julgar improcedente, dizer que ali não se tratou de competência penal e deixasse, por exemplo, que a legislação infraconstitucional atribuísse ou não essa competência. Tá? Então esse é o grande detalhe, porque a gente já sabia que ia perder. Eu já sabia disso, né? Que a gente não teria competência, né? Agora, apesar de eu achar também que tem competência. Eu, Fabiano... Eu também acho. Mas o voto do Edson Fachin é um voto realmente muito interessante, né? Onde ele diz da competência plena do juiz do trabalho, que teria competência plena para os crimes praticados no bojo de uma relação de trabalho. Exato. Muito interessante. Uma política pública criminal que se prezasse teria que dar essa competência penal para os juízes do trabalho, né? Então, se você estiver um pouco mal, dá uma leitura lá no voto do Fachin, que ele levantou um pouquinho a nossa moral, né? Mas foi só ele. A Rosa Weber nem entendeu pela competência nossa da Justiça do Trabalho, tá? Então, temos que ficar atentos a isso, que o volta e meia há todo um movimento para trazer essa competência penal, mas pelo que o Supremo disse, só referendou essa decisão anterior com esse voto. Vale a pena ler, né? A DI 3684, recente também, um voto interessante. É interessante, só fazendo pontuando aqui uma decisão, né? E aí uma parte que fala sobre o habeas corpus, né? Porque toda discussão de caber ou não a nossa competência era de uma leitura, seja do artigo 1º, né, das relações de trabalho, quanto a questão da exigência do habeas corpus, né? Que seria implícita a lógica. Se a gente tem a previsão de habeas corpus, implicitamente a gente teria, somando as duas interpretações, a competência penal. E aí, uma parte do voto, da liminar, inclusive, do ministro César Peluso, vem dizendo, exatamente, sendo a Justiça do Trabalho, quanto à possibilidade da Justiça do Trabalho de julgar habeas corpus, recorre que esse remédio constitucional não é exclusivo do direito penal. Então, o próprio ministro César Peluso, lá atrás... né, Gilmar Mendes referendou isso. Referendou isso. Nós ficamos pendurados em várias liminares. O Justiça do Trabalho tende a ficar pendurado em liminares durante muito tempo. Exatamente. A CCP a gente ficou pendurado durante 18 anos. Né? Pendurado, e agora mais uma que se resolveu agora, né? Então, fazendo a limpa, né? Vamos fazer uma limpa para resolver tudo. Não, nós vamos ter muitos julgamentos, né? Muita coisa trabalhista vai ser definida, né? Exatamente. Isso muito interessante. Bom, me preocupa um pouquinho, mas vamos lá. Então, vale a pena aí a gente refletir, né? Eu não sei, existe um caminhar por parte da Anamatra para tentar buscar essa competência, né? Numa perspectiva constitucional, né? Através do poder constituinte. Derivado ou decorrente, você lembra? Agora fiquei na dúvida. Nesse caso seria decorrente, né? Seria decorrente, né? Decorrente, porque a própria 114 diz que poderia, né, uma legisladora infraconstitucional. Então é isso, beleza. Agora, o meu problema é todo esse. Agora, se houver um projeto de lei dando competência para a gente, né, como o inciso 9 abre, né? O inciso 9 abre a competência, o Marco Aurélio entende que por essa decisão haveria um óbice a esse elastecimento com competência criminal, né?
Mas vamos ver, é uma questão da gente. Hoje está difícil mexer nessas questões. Né? É verdade. É verdade. É Não, e complicado. constitucionalmente falando, da mesma forma. É muito, muito Exatamente. complicado. E eu até, né, quando trabalho, claro, não vou meter a mão nesse vespeiro aqui, porque não é o momento. Mas eu me questiono muito sobre esse fracionamento constante de competência, porque quanto mais a gente fraciona a competência, uma parte da discussão ser resolvida na justiça do trabalho, uma parte na justiça comum, uma parte na justiça estadual, a gente começa a ter um conflito. Primeiro, se torna muito mais onerosa a justiça. Com Né? certeza. Quanto mais fracionado, mais oneroso. Nós temos casos, fatos geradores, pasmem, o mesmo fato gerador, eu já peguei um processo que teve debate na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal e na Justiça Comum. O mesmo fato gerador. Olha o custo que a gente gerou para o Estado por conta de uma ação, quer dizer, de uma pretensão. Né? Não faz sentido, na minha ótica organizacional, mas fica aí o desabafo também. Marquinhos, vamos para a próxima? Próximo, vamos embora. Faltam 20 minutos, Fabiano. Vamos lá. Acho que vai dar tempo. Depósito recursal. Esse tá quentinho, esse tá na mão. Tema 679. Tema recurso 679. Isso aí, para quem não sabe, recurso extraordinário em repercussão geral, 607 497, não é isso? 447, não é isso? 447, perdão. Repetindo então. Isso. 607 447, recurso extraordinário com repercussão geral, fez a tese 679. E é interessante. Esse vai dar dor de cabeça. Esse vai dar dor de cabeça. Assim, eu acho que não teria que ter dor de cabeça nenhuma, viu, Fabiano? A interpretação é clara, mas vai dar dor de cabeça, porque o que vai ter de advogado, que a gente sabe, né? Que vai ler lá o voto do Marco Aurélio, vai interpretar. Esse não tem publicação do acórdão ainda, né? A gente tem a tese, né? Repercussão geral, tem notícias falando dos debates que aconteceram, né? Porque foi um julgamento virtual, né? E esse foi 5-4, tá? Esse foi 5-4, porque Fachin, Lewandowski, Fux, Gilmar Mendes e Marco Aurélio votaram pela inconstitucionalidade do artigo 40 da Lei 8.177 e do inciso 2º da Instituição Normativa 3 de 93, né? Agora, Alexandre de Moraes, Barroso, Rosa Weber e o Dias Toffoli votaram, entendiam que a exigência do depósito recursal para recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal é constitucional, tá? Então foi 5-4. Vocês vejam que não votou a Carmen Lúcia e não votou o Celso de Mello, né? E a gente poderia ter tido um outro resultado, né? Mas, enfim, o fato é que se declarou a inconstitucionalidade, né, da cabeça do artigo 40 lá da Lei 8.177 e do inciso 2 da Instituição Normativa número 3. Agora, eu chamo a atenção, tá? O artigo 40 não fala do depósito recursal só para recurso extraordinário. Ele fala do depósito recursal para recurso ordinário, do depósito recursal para embargo de TST, para recurso de revista. Então, o que nós queremos discutir com vocês é que foi declarado inconstitucional, ponto final, recurso de recurso extraordinário para o Supremo. Mas essa decisão pode ser aplicada para todos os recursos, né? Que no caso nós teríamos o RO, né? O agravo de instrumento, tem depósito recursal em alguns casos, né? O agravo de petição pode ter, é raro, mas ele pode ter, está na nossa moção 128, os embargos de divergência, o recurso de revista. Aí a minha pergunta é, Fabiana, a gente pode interpretar esse tema 679? Será que agora, né? Com certeza os advogados vão vir, porque a decisão do ministro fala em acesso à justiça. Exatamente. Não é possível recurso ao Supremo. Vou dar meu pitaco nisso aí, porque eu já sei que você pensa diferente de mim. Então pode dar, diga o seu pitaco. Porque o tema, eu vou fazer a leitura aqui para não haver dúvida para ninguém. Surge incompatível com a Constituição Federal exigência de depósito prévio como condição de admissibilidade, aí vem uma amarração de recurso extraordinário. Conforme, até porque era o objeto, né? Conforme, constante no parágrafo 1º do artigo 899 da Consolidação, sendo inconstitucional a contida na cabeça do artigo 40 e por arrastamento do inciso 2 da Instituição Normativa 3 do TST. O ponto fundamental que me parece é se a leitura se restringe a recurso extraordinário ou não. E se a análise é de admissibilidade, como óbice ao acesso à justiça, eu particularmente entendo bastante razoável a interpretação de extensão desse racional para todo e qualquer recurso manejado no Justiça do Trabalho, Marcos. Sério? Entendo.
Ah, então vamos Entendo. discordar, Fabiano. Eu sei, pô, Eu, por isso que eu eu falei. discordo completamente. Eu sei Olha, disso. presta atenção, Luiz, deixa eu falar. Vim Qual com é a minha nervoso. interpretação? Tirei o Não, professor de processo não. do lugar. E eu estou esperando. Não é isso não, querido. É que eu estou esperando, inclusive, ter a dela de gravação, das discussões, porque o ministro Marco Aham. Aurélio, ele, inclusive, reforça que cabe depósito recursal nos recursos infraconstitucionais. Ele é claro em falar com o Supremo. Veja, para se aplicar um precedente, a gente precisa de... Só tem duas maneiras de você aplicar um precedente do ponto de vista da ratio decidendi dele. Né? Qual seria? A aplicação que a gente chama de following, que é a aplicação direta, não é isso? Isso, Ou isso. então aquela analógica reasoning, quando você tem fundamentos, motivações substancialmente relevantes para aplicar. Tá? O following não dá, porque não estamos falando de recurso extraordinário. Né? Se Sim, amanhã eu algum sei. dos nossos que já pensou, alguns dos nossos aqui amanhã vão estar lá pedindo, excelência, o Supremo decidiu, agora é incondicional o depósito, conhece aí do meu recurso. Né? Eu vou dizer não. Aqui tem uma distinção. Por quê? Porque os fundamentos são relevantes. Deixa eu explicar. O que diferencia? Primeiro que é recurso extraordinário. Depois olha a pergunta do Gago aqui, olha que pergunta maldosa que o Gago fez para mim. Fabiano, você como parte arriscaria? Nunca! Nunca, né? Nunca! Claro que não, Gago. Não, você é advogado de reclamada. O seu cliente diz, doutor, eu não tenho como fazer o depósito. Você entrou com aquele ED meia bomba, você já sabe o que isso acontece? Você entrou com aquele ED, mas caiu lá com o Fabiano é mais rápido que tudo, decidiu rapidamente. Está na hora de você fazer o depósito. Seu cliente não tem dinheiro. Seguro fiança, seguro garantia é uma coisa muito cara. Pô, joga lá. Decidiu, né? Não sei. Eu entendo, eu conheço colegas nossos, Fabiano, você não está sozinho não, tá? Que estão defendendo que é a mesma razão. Mas é aí que tá. Você pode até dizer que obter dictum, Exato. obter dictum, o Supremo pode ter dado a ideia de que depósito recursal é um óbice ao acesso à instância superior. Mas não na ratio decidendi. A ratio decidendi é claro. Por que o ministro está falando? Que é um absurdo. Vejam, você está aí querendo ir para a Corte Suprema levar uma matéria constitucional. Entendeu? No RO, pode até ter matéria constitucional, mas na maioria das vezes é matéria fática, é outra situação. Tá? Então, ali no Supremo, você tem uma matéria constitucional. Você está indo para a Corte Suprema do país, você não pode exigir o depósito. Tá? Então, eu acho que temos uma clara distinção. Não dá para fazer nem aplicação direta, nem aplicação analógica. Porque a identidade fática, Fabiano, ela não é relevante. Os fatos não são idênticos do ponto de vista relevante. Tem até semelhança? Tem. Nós estamos falando de recursos, sim. Mas um é extraordinário com matéria constitucional para o Supremo Tribunal, para a Corte Suprema do país. Né? Os outros são todos ou infraconstitucionais. Alguns até têm até natureza extraordinária, como o recurso de revista. Né? Vai discutir só o direito em tese, não reexamina fatos e provas. Agora, eu tenho certeza, tá, que a discussão vai vir com toda a força. Tem muita gente ouvindo a gente aqui já anotando que o Fabiano não entende que pode. Olha. Não, é porque, assim, eu estou tentando, gente, assim, é claro, eu só estou tentando entender a decisão. Depois, é claro, tem que ler os votos com mais calma. Não teve a publicação. Foi feita, não teve a publicação ainda. Não teve a publicação. Tá? Mas a leitura estrita, parada da tese, por mais que esteja escrito ali estritamente recurso extraordinário, me parece que a ratio, pelo menos, da tese estabelecida. Por isso que eu tenho que ler o voto com um pouco mais devagar para a gente ter para ter um fundamento um pouco mais lógico. Mas olhando a tese estritamente e todas as discussões que foram publicadas, eu entendo que abre um espaço para isso. Agora, mais uma vez, uma coisa é o que eu penso juridicamente, outra coisa é o que eu faria. Aí entra o que o Gago perguntou, que quis me botar numa... Isso é que me botar como diz o outro, dar uma pernada de saci, né? Me deu uma pernada de saci, porque é óbvio que assim, eu se tivesse condições financeiras para fazer o depósito recursal, é óbvio que eu faria, porque eu não entraria num risco de não admissibilidade por conta de ser deserto o recurso. Mas, se eu não tenho condições, eu assim faria, e mais, talvez fizesse o depósito recursal sustentando que ele é dispensável e pedindo o retorno do recurso. Não sei se isso pode acontecer, sabe, Marcos? Talvez as pessoas façam requerendo, assim, estou fazendo para garantir, mas eu entendo que o dinheiro tem que voltar. Eu acho que é alguma... Entendi. Entendeu? Não, com certeza, porque a fundamentação que o ministro Marco Aurélio colocou, né, é muito clara, fala de acesso à justiça. Alguém colocou aqui, poxa, Marcos, mas e o recurso de revista em matéria constitucional para o TST? Olha, aí já pode ter uma identidade relevante, porque nós estamos falando de um recurso que também tem natureza extraordinária, que também está falando de matéria constitucional. Bom, se eu vedo acesso ao Supremo, não posso vedar o TST.
Aí nós vamos ter que ter um esforço de argumentação para discutir, esperar o voto, evidentemente, para ler, né? Se é um argumento obter dicta mesmo, ou se nós estamos falando de um fundamento ou de um motivo essencialmente relevante, né? Mas vejam, a discussão está muito aberta, né? Eu conheço muitos juízes e participo de alguns grupos, Fabiano, que estão discutindo, olha, mas eu acho que a lógica é a mesma. Se o Supremo disse que para ter acesso ao Supremo, que é a última, é o último dos moicanos, né? A última esteira, eu não tenho depósito, então para a primeira eu também não posso ter. Uma razão lógica, né? Eu tenho que ter essa possibilidade de ir até o TRT, né? Embora a gente sabe que o depósito recursal, ele hoje tem uma série de flexibilizações. A reforma trabalhista flexibilizou muito para entidades que têm fins filantrópicos, né? Algumas empresas, microempresas, o empregador doméstico tem depósito pela metade, né? Sustentação de hipossuficiência pelo empregador. Exato, o empregador pode pedir gratuidade. E tendo gratuidade hoje, ele também vai ter isenção do depósito recursal. Veja, o depósito recursal hoje tem uma série de flexibilizações. Alguém perguntou, pequena empresa tem dificuldade econômica. Pede a gratuidade. Para comprovar, né? A gratuidade, porque aí com a gratuidade você não recolhe nem custas nem depósito. Mas veja o que é interessante. Imagina, vai ser uma discussão tremenda, né? Até a Marcela está dizendo. Mas é a função de garantia do juízo, né? Ia ficar prejudicada numa futura execução. Mas sim, a ideia do depósito recursal é justamente essa. Né? Eu concordo, assim, a razão de existir do depósito recursal é essa. Exatamente. E me parece que é por isso que, assim, analisando a lógica da decisão, me parece que foi exatamente o questionamento no que tange o recurso extraordinário. E me parece que ele abre a possibilidade exatamente de estender esse raciocínio para todos os demais, considerando que seria a inclusão de uma necessidade de um pagamento no momento que você não tem nem título executivo efetivamente constituído, né? Então, me parece que é essa que é a lógica que talvez a gente mereça refletir um pouco. Mas o bicho vai pegar e o couro vai comer. Não, isso vai ser uma discussão. Agora, o que eu digo é o seguinte, geralmente no recurso extraordinário, você já está no último recurso. O cara veio garantir do juízo desde o recurso ordinário. Recurso ordinário, recurso de revista, pode ter tido embargos para SDI. Ele foi garantindo essa execução. Provavelmente, se ele não garantiu, é porque a condenação é um absurdo. O valor da condenação é muito grande. Se o valor da condenação é muito grande, nós estamos falando geralmente de uma empresa que tem um bom potencial econômico. Né? Inclusive, a empresa que entrou com recurso extraordinário tem bom potencial econômico. Então, a lógica que eu digo é o seguinte, isso, na verdade, não vai beneficiar o pequeno empregador, tá? É isso que eu quero dizer. Isso vai beneficiar o grande empregador, aquele que tem advocacia, contrata bons advogados, que consegue pagar os depósitos e consegue fazer um processo e ir para um juízo de admissibilidade para o Supremo Tribunal Federal. Gente, o Bar da Esquina, o Seu Mané, a papelaria, que esses, a gente até poderia pensar, né, uma maior flexibilização para o depósito recursal, esse não vai ser alcançado por essa decisão. Né? E é só para a gente complementar, o que ato contínuo significa que a gente não tem perigo de solvência. Porque quando transitar em julgado, você tem como meio de pagamento. Então... Fabiano, essa interpretação, se cair o depósito recursal para esses recursos, o que eu não concordo, né? Aliado à inexistência de honorários recursais... A Claudinho Freitas aqui também, o Claudinho Freitas entrou aqui também. Né? Abraço, querido. Era bom saber a opinião do Cláudio também. Grande processualista, grande professor, amigo nosso. Mas vejam, isso aliado à inexistência de honorários recursais, a gente vai eternizar a execução. Né? Você imagina, né? Você não tem honorários recursais, você já não vai ter depósito recursal. Agora, é realmente algo que vai impactar. Eu continuo achando que tem distinguish, é só olhar para o caso concreto, não se aplica para o RO, mas eu reconheço que a tese obter dictum, né? O que sempre se diz, né? O obter dicta são os futuros ratio decidendi. Quer dizer, tudo que é obter dicta, começa a obter dicta, né? Depois se transforma em tese e acaba vinculando, né? Verdade. Eu acho que ainda não vinculou, mas eu tenho que reconhecer. Você pegar esse acórdão e estudar, você vai ter pelo menos um argumento, né? E olha, não vou enganar não, tem muitos juízes sensibilizados por isso. Eu não vou dizer nomes aqui, mas alguns já estão sensibilizados, pensando, poxa, mas mesmo sendo obter dictum, isso aí tem uma certa razoabilidade. Isso será um problema, Fabiano, né? Sendo dos próximos capítulos, né, Marquinhos? E o objetivo, gente, pra vocês verem, a gente está aqui, nem combinamos. Eu sabia que a gente ia divergir, mas não imaginei que fosse tanto. Não, mas vale a pena. E sabe por quê? Porque quando você falou que concorda, né? E eu já tenho alguns amigos que estão dizendo que concordam, que são os juízes do trabalho, como nós, e eu comecei a ver, sabe aquele castelo de dominó que você faz, né? Sim. Que você tira uma peça e ele começa... Eu comecei a ver a justiça do trabalho fazendo assim, os processos todos virando certidão de crédito, né? Porque muitas vezes depósito recursal, você sabe disso, Fabiana, muitas vezes é a única coisa que o reclamante tem para receber, né? Anos depois. Anos depois. Infelizmente, então, você tirar o depósito
você quebra. Agora, eu concordo com o que o Cláudio disse, tá? O Cláudio disse uma coisa muito interessante, eu vou até recuperar o comentário dele aqui, isso eu concordo, tá? Se você entender para aplicação a todos os casos, né, nós estaríamos caminhando realmente para uma... junto com o ato número 6 de 2020, que facultou a aplicação do procedimento do CPC, agora dizendo que não tem depósito recursal, né? Daqui a pouco, decidindo que aquela exigência do primeiro exame de admissibilidade, o nosso agravo de instrumento, né, não existe mais. Já tem colegas que fazem, já tem colegas que não fazem. Já tem colegas que não fazem, até porque a Instrução Normativa 39, que diz que manteve a primeiro exame de admissibilidade, é uma opinião do TST, mas é soft law, né? Não é, vinculante do ponto de vista jurídico, né? Sim. Realmente pode ser um começo de caminho para uma unificação processual, né? Mas isso é um debate por uma eternidade, né? Conversamos sobre isso esses dias, né? Pois é. Isso é uma coisa que parece dar força no Brasil. Exatamente. Dentre outras, né? Dentre outras unificações, essa é uma delas que ganha força. Pois é. Mas deixa pra lá, vamos deixar isso aí, que já tem fogo no parquinho demais aqui. Marquinhos, tem 3 a 4 minutinhos ainda pra gente conversar. Eu acho que só vai dar tempo da gente falar só mais uma, Marquinhos. Vamos deixar do concurso para uma outra possibilidade, até porque tem menos aplicabilidade para a maior parte dos nossos colegas, né? Eu acho que a questão da responsabilidade objetiva, eu acho que ela tem mais... Essa eu tô cheio... Foi engraçado, essa aí daria uma live inteira, viu, Fabiano? Porque eu tô prefere deixar para uma outra depois? Eu anotei aqui umas 15 dúvidas sobre essa decisão. Né? Então a gente deixa então para uma outra, Marcos. Não, mas eu acho que vale a pena a gente comentar assim rapidamente, né? Então pronto. Até podemos chamar o Claudinho para ele que é craque em acidente de trabalho, em responsabilidade do empregador. A gente pode chamar ele e gravar uma live com ele, ou então um papo trabalhista, né, lá no YouTube. Porque eu acho que essa decisão tem alguns pontos de reflexão interessantes. Deixa eu só fazer um parênteses, pessoal. Para quem não sabe, no Papo Trabalhista no YouTube, nós gravamos, eu e o Marcos, um debate exatamente sobre a gratuidade de justiça de pessoa jurídica. Exatamente. E me espanta, porque muita gente, assim, é um vídeo que foi pouco visto, comparado aos demais, mas é um assunto que tem lá, que se debate vários, porque, por exemplo, como se comprova a gratuidade de justiça, algumas exigências, balanço, né, por balanço, por balancete, resultado, prejuízo, né, eu recomendo muito darem uma olhadinha, né, sem fazer propaganda, mas já fazendo, né, Marquinhos? Porque eu aprendi muito com você naquele papo trabalhista. Eu digo para você, aprendi muito. O Fabiano deu uma lição de economista, como você, do ponto de vista da empresa, comprova uma gratuidade de justiça. Muito interessante. Acho que vale a pena mesmo. Normalmente, assim, eu vejo muito poucas pessoas trazerem esses argumentos. Por isso que eu acho que vale a pena a leitura para fim de gratuidade. Porque com a gratuidade deferida, você resolve todas essas questões que a gente está aqui conversando, que tangenciam, né? Mas, só para fazer uma propaganda. Agora, pessoal, a responsabilidade objetiva, ela foi decidida no RE também, repercussão geral, tá? 828.040, tá? E aí é interessante porque tantas decisões contrárias, aqui foi uma decisão favorável, com uma decisão que entendeu né? Lavou a alma, né, Fabiano? Lavou a alma. Pela aplicabilidade do 927, parágrafo único, né? Exatamente. Eu sempre defendi, não sei se você defendia também. Para mim faz todo sentido. Todo sentido. Eu sempre defendi. O grande problema dessa decisão, ele apareceu numa discussão entre o Lewandowski e o relator, que foi o Alexandre de Moraes. Não sei se você viu. Porque... Não me recordo. Houve uma decisão, essa decisão eu vi muito, porque ela me interessou muito a discussão, como é que eles iam redigir a tese. E a tese foi redigida de uma maneira que comporta muitas interpretações. Tá? E foi interessante porque na tese, né, do RE 828.040, eles tinham colocado, o ministro tinha colocado do trabalhador que poderia enquadrar o 927 quando desenvolvesse uma atividade de natureza de posição habitual a risco especial, né? Ficou habitual. Originariamente ele estava falando permanente. Né? Permanente. E aí começou uma discussão entre ele e o Lewandowski, mas permanente. E o caso, por exemplo, do carteiro, né? Que o exemplo foi esse, tá? Não estou inventando, não. Você depois veja lá da gravação da sessão. Marquinhos, 1,18. Em 1,18 não adianta falar. Eu não vou nem falar, deixa a cena provocar, porque é tão emocionante isso que é uma situação difícil. Ele citou então, no final ficou o habitual, que pode não ser diariamente, mas tem que ter essa habitualidade. Mas a redação da tese, Fabiano, é extremamente complicada, assim, no meu sentido, para a gente entender que casos a gente teria acidente ou não. Era melhor o voto do Barroso, que dizia assim, quem recebe insalubridade ou periculosidade é risco. Ponto final.
mas essa tese não foi a que prevaleceu. Né? Bom, Fabiano, não dá para a gente comentar, é muito grande o que eu queria comentar com vocês. Não sei se você quiser falar alguma coisa sobre essa tese. Acho, assim, fica sendo para os próximos capítulos, né? A gente marca uma para semana que vem, de repente a gente continua, a gente fica só dessa. Vamos fazer assim então, compromisso de escoteiro. Semana que vem, 30 segundos para terminar. Semana que vem a gente, Marcos, a gente volta para debater estritamente a questão da responsabilidade objetiva, até porque, de fato, como ela foi favorável, ela abre espaço para muitas discussões, e aí eu acho que é melhor a gente aprofundar a discussão, porque aí sim é uma discussão prática. Marquinhos, 15 segundos, foi bom estar com você, brigar com você, fazendo menos isso mesmo. Quiser. Meninos, para todos, beijo duas palavras. Todos. Saudações rubro-negras. Saudações tricolores. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau.